Oi, pessoal, tive um pequeno problema de conexão, mas a gente já vai voltando aqui, né? E bom dia para todo mundo. Bom dia, Luísa, sempre aí, fiel. O nosso convidado já entrou, daqui a pouquinho ele vai me convidar, né? E eu vou começar a apresentá-lo a vocês, porque para mim está sendo uma grande honra entrevistá-lo, porque o que ele criou, para mim, é revolucionário dentro da natação. E eu estou falando do professor Edinaldo Herculano de Miranda Júnior. Ele é conhecido como o Mago das Águas em Física, pós-graduado em Natação e Atividades Aquáticas. Ele é mestre em Desenvolvimento Motor. O currículo dele é tão grande que seria uma live inteira. Mas ele é um estudioso. Ele é professor de pós-graduação em diversas pós-graduações, tá? Ele foi técnico da Seleção Brasileira de Deficientes Auditivos, auxiliar técnico da Seleção Brasileira, foi técnico de vários clubes, foi coordenador da Academia Mergulho de Araxá. Ele é o criador, né, o mentor do método multinatação. Então, com vocês, né, conosco. Bom dia, professor Mano. Bom dia, Renato. Eu não sei se eu consegui fazer um resumo do seu extenso currículo, mas nós vamos conversando. Se por acaso a nossa live cair, nós vamos recomeçar, porque agora de manhã tá acontecendo dentro do Instagram umas 15 lives ao mesmo tempo, só da nossa área, tá? Fora o que tem por aí. Mas não vai acontecer nada, a conexão vai seguir. Em primeiro lugar, bom dia, muito obrigada pelo convite, né? E eu fiz um pequeno resumo do seu currículo, mas eu sempre peço para o nosso convidado contar um pouquinho de qual é a sua história de amor com a natação, como começou e como foi parar na docência e por aí vai. Bom, primeiro, bom dia, Renata. É um prazer estar vendo você depois de tantos anos, né? Eu nem lembro a última vez que nós nos vimos. A última não, que não existe a última, é a mais recente, né? Eu tinha cabelo encaracolado. Eu devia ter cabelo ainda, né? Mas, eu não sei para você, mas para mim aqui a conexão está meio estranha, está quebrando. Mas vamos levar em frente. Para mim tá ótima. Vamos ver se o pessoal vai sinalizando. Tem muitos corações aí, o pessoal sinaliza. Então é um sinal que tá rolando, né? Tá bom. Então, Renata, a história é meio longa, né? Mas a gente vai por partes, vamos tentar ir devagarzinho. Mas eu fiz educação física lá na FEFISA de Santo André. E lá na FEFISA eu já descobri que eu tinha que ter tinha que prosseguir com essa minha paixão pela natação, porque eu fui nadador. Dizem que todo treinador, pelo menos que ele seja razoável, ele foi muito ruim nadador, né? Então foi o meu caso, eu não fui um bom nadador. Mas isso foi muito bom para mim, para que eu percebesse o valor de dar atenção para as pessoas. Talvez tenha faltado um pouco isso para mim. E hoje é o que eu mais faço, eu tento tratar todos de uma maneira muito respeitosa, né? Fiz educação física, depois fiz um curso de especialização, fiz a pós-graduação, aí o mestrado completo lá na Unimep, enfim, né? Estamos aí sempre tentando pesquisar. E chegou um momento que eu fui lá para o Pinheiros trabalhar com o professor Alberto Clar, e eu sempre faço questão de frisar em todos os lugares que eu vou, onde eu falo. O meu pai aquático é o professor Alberto Clar. Ponto. Aí eu começo a história. Acho que a gente tem que ter agradecimento acima de tudo, né? Mas eu sou muito grato ao Alberto por tudo que ele me ensinou, um outro padrão de profissionalismo,
enfim, né? E de centenas de pessoas que eu conheci pelo caminho, eu agradeço também. E eu estou vendo aqui que tem muita gente aí que eu fiz parte e vice-versa da realidade. Mas aí, do Pinheiros, onde eu tive a oportunidade de ter uma experiência de altíssimo nível, graças a Deus, que foi auxiliar o Alberto Clar na preparação do Gustavo Borges na época, isso para mim foi um marco muito importante. Eu tenho isso para mim com muito carinho, né? Ter trabalhado, auxiliado, pego séries do Gustavo Borges, para mim foi um sonho. Depois do Pinheiros, eu fui para o Clube Espéria, também de São Paulo, onde eu fui supervisor técnico da equipe principal. Tivemos a oportunidade de sermos vice-campeões paulistas. E muitos nadadores ali foram para a seleção brasileira, graças a Deus. Eu fui indicado como treinador revelação em 2 anos seguidos. E aí eu conheci um nadador chamado Marcelo Tomazini, que foi o meu nadador laboratório da multinatação. Naquela época não chamava multinatação ainda, né, Renato? Não. Era só um projeto, eu tinha na minha cabeça, porque algumas pessoas falam que eu sou meio revoltado, né? Sempre fui muito revoltado com a mesmice. Eu não gosto de mesmice, não gosto de nada igual. Eu gosto de estar em constante movimento. Tanto que eu andei muito com hippie, porque hippie está sempre em movimento e eu adoro isso, né? E eu assumo que eu sou um hippie de estrada. Eu sou um nômade mesmo e gosto muito disso. Mas lá no Espéria eu tive o Marcelo Tomazini, onde nós fomos lá, tivemos títulos paulistas, nacionais, até chegar ao recorde pan-americano no revezamento com o Gustavo, Xuxa, né? E foi bem legal isso. Histórico, né? Aquilo foi histórico. Aquilo foi histórico, né? Eu chorava igual um bebê, depois quando a gente se viu, a gente se abraçou muito, enfim, foi muito emocionante mesmo para o Brasil, para a multinatação, enfim, para a natação, né? E ele foi o meu laboratório, e com isso eu vi que, opa, peraí, talvez dê certo essa história. Porque, na verdade, nessa altura eu já estava pensando em sair de São Paulo, porque eu estava muito insatisfeito com aquela história de, no Pinheiros, ou nos clubes que eu dava curso, e no próprio, né, a conjectura da natação em geral, essa questão de vai de crawl, volta de costas, peito e borboleta, para mim, chegou um momento que chegou aqui, né? Acho muito, é pouco, é restrito. Mas eu pensava, será que só eu que penso assim? Eu estou ficando louco, né? Eu resolvi largar tudo, namorada, gato, cachorro, vendi terreno, saí do clube, peguei minha mochila e decidi fazer uma viagem de 25 anos. E eu aconselho a todos aí que estão ouvindo, quando for possível, façam isso. Pelo menos 1 ano de férias é muito interessante. E eu comecei a viajar pelo Brasil, na verdade, procurando natação. Procurando onde tinha gente nadando, bicho nadando. Fiquei muito tempo em alto mar com os pescadores. Fiquei na estrada há muito tempo, conversando com pessoas que não tinham relação nenhuma com a natação. De tanto conversar com mestre, professor, doutor, treinador de seleção brasileira, falei, não, agora eu quero saber a galera, o que todo mundo pensa. Então, pegava carona, o que é natação para você? Aí eu estava ali lavando louça no restaurante para ganhar uma grana para comer. O que é natação para você? Eu estava decorando pousada, as pessoas chegam, o que é natação para você? E sempre anotando, né? Sempre tive esse hábito de anotar tudo, e aí tenho até hoje. E as opiniões deles foram essenciais para mim, pessoas que não têm relação nenhuma com a natação, muitas vezes são tão sábios quanto os estudiosos, né, Renato? A gente sabe disso, e eu tenho muito respeito por todos eles. Todas as pessoas que me acolheram em suas casas, que me deram alimento, e que passaram tardes ou dias conversando comigo sobre natação, eu sou extremamente grato. Conversei com muitos nadadores, na verdade eu fico mais do lado dos nadadores do que dos treinadores e professores, que eu quero ver qual é a realidade. E quando você conversa com um nadador, que ele está no nível de seleção olímpica, ou você conversa com uma criança de 5 anos, e ela te fala, mano, eu não entendo nada que meu professor fala, cara. Ele fala um monte de coisa, eu não entendo nada. E tudo que a gente faz é muito chato. Vários nadadores que eu tive a oportunidade de auxiliar tecnicamente, nadadores olímpicos,
Eles falam, meu, eu não aguento mais, cara, eu tô nadando por causa de dinheiro, entendeu? Isso é muito triste de ver. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar aí com 8 ou 9 nadadores olímpicos na parte técnica, eu fui responsável pela parte técnica desses nadadores. E eu tive a alegria de dar alegria a essas pessoas, de tornar o treino mais alegre. Fui treinador também de cegos, fiz a primeira seleção paulista, fiz a primeira seleção brasileira, fui o pioneiro da natação para surdos no Brasil, onde nós conseguimos levantar um título sul-americano pela primeira vez no Brasil. Eu, como treinador principal da seleção brasileira, fui eleito o melhor técnico da América do Sul, que para mim foi excelente. E até aquele momento, eu fazia um monte de coisa diferente na água, mas não tinha um nome, né? Não tinha um nome ainda. A coisa só começou a tomar um vulto maior depois que eu botei a mochila nas costas e fui para o mundo. E num belo dia, conversando com um hippie, um amigo meu, na beira da estrada, ele falou, o que você faz, cara, além de ser hippie? Porque na época eu era hippie, botava minha toalha na praia e vendia minhas coisas, né? Minhas bijuterias e tal. Falei, cara, eu sou professor de natação. Aí todo mundo deu risada de mim, você, velho? Você é hippie aí vendendo pulseira na praia, você, né? Você é professor? Eu falei, eu sou professor e treinador. Aí eu comecei a contar a minha ideia, dei aula para eles, dei aula para os filhos dele. Aí um dia, um cara falou, cara, isso aí pode ser um método. Eu comecei a pensar naquilo, mas até então eu tinha um sonho, né, Renata? Eu tinha um sonho. Quando eu saí de viagem, eu precisava de como é que fala? Uma ideologia, um desafio intelectual. Aí num belo dia, eu cheguei ao insight de que eu precisava criar um nado mais rápido que o crawl. Essa era a minha viagem. Por mais estranho que pareça, onde eu vou as pessoas dão risada para mim, mas para mim não importa. O meu sonho ainda é criar um nado que vai chegar numa Olimpíada e o cara nadando lá com o braço para frente, outro para trás e vai ganhar a prova para o nosso Brasil, se Deus quiser. A partir desse momento de querer criar um nado mais rápido que o crawl, eu tive que começar a criar maneiras diferentes de nadar, para chegar até onde eu queria. E aí eu descobri uma nova linha de interpretação do movimento aquático. O dia que eu cheguei a isso foi algo muito importante. Falei, opa, eu nunca vi isso, nunca estudei isso. Comecei a fazer exercícios ilógicos, atípicos. Isso foi tomando volume, né? Tomando volume de 40, 60 mil, 2 mil, 5 mil. Eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. Pera só um pouquinho, mano. Sim. Alguém, por favor, chama o Alberto Clar no privado, porque ele me chamou aqui pelo WhatsApp e eu não posso responder, e mostra para ele como ele entra na live, porque ele quer ver o mano. Tá? Juliana, Cláudia Amélia, que estão na live, por favor, mandem uma mensagem para o Alberto e passem para ele como ele entra aqui na live. Desculpe interromper, professor. Eu vou lá. Se o Alberto vai entrar, vou lá tomar banho, passar um perfume ali. Juliana Jansen está na live, Cláudia Amélia, mandando beijo, dizendo que te amo. E fora uma galera aqui que está se declarando para você, que depois, quando tiver gravado, você vai ver. Tá? Desculpa te cortar, mas quando o Alberto manda uma mensagem, a gente para. A gente para tudo. Eu não sei quem tá, eu não consigo ter acesso, mas um multi-abraço para todo mundo, né? Gostaria de dar um abraço em todos, mas não é possível, então fica aí a minha lembrança para todos e o meu agradecimento. E aí você faz essa introdução linda, porque não é à toa que você estudou filosofia e psicologia. Eu acredito, né, que você não é o pesquisador do laboratório, você é o pensador, é o filósofo dessa coisa que a gente trabalha chamada natação. É assim que, para mim, eu, Renata, que já fiz curso com você, que já li você, eu tenho para mim, eu te defino para mim assim, você é um filósofo, você é um pensador, você é um interessado através dessa coisa louca e maravilhosa que era o nadar, mas pela essa pessoa que nada, por esse corpo que se movimenta. E aí você conta tudo isso, né? E aí vem aquilo que não tinha nome,
e vira a multinatação, né? E aí, vamos lá, continua a tua história, porque você é um ótimo contador de história. Inclusive, ontem foi interessante que um rapaz entrou em contato comigo, ele falou, você é o primeiro professor de natação filósofo que eu vejo, né? Então, não que eu tenha feito filosofia nem psicologia, fiz, mas foram incompletos. Chegou num ponto que eu falei, não, isso aqui é muita doideira para mim, mas continuo gostando muito, foi excelente fazer parte desse mundo da psicologia, da filosofia, e eu carrego isso comigo com muito amor e orgulho, assim como todas as áreas que eu tive a honra de militar, né? Mas aí, como eu estava falando, eu estava no meio do caminho, estava viajando, pegando carona de avião, pegando carona de jumento, né? Enfim, e conversando com muitas pessoas. E aí eu cheguei à conclusão que eu precisava de um desafio. E esse desafio foi querer criar o nado mais rápido que o crawl. E até aquele momento eu era um treinador tecnicista. Prepara, vai, cala a boca, vamos aí, sangue no olho, essas coisas assim que eu respeito quem faz, mas hoje já não faz parte do meu dicionário. E respeito muito quem faz mesmo, porque é uma forma de motivação. Mas hoje em dia eu gosto de conversar mais, filosofar, e a pessoa que tem que nadar porque ela quer, não é porque eu estou empurrando que alguém vai nadar. Enfim. Aí eu cheguei à conclusão que eu queria inventar um nado mais rápido que o crawl, comecei a elaborar protótipos de deslocamentos, onde eu comecei a mãos, pernas, cabeça, o que faz a cabeça, o que faz a mão direita, o braço esquerdo, enfim. E começou a dar cria. A coisa começou a dar cria de uma forma fantástica. E aí, por acidente, sabe aquela maçã que caiu na cabeça do cara lá, que eu esqueci o nome dele? Caiu a maçã na cabeça do cara e falou, opa, peraí, isso aqui é um método, aí o cara tinha me falado que poderia ser também. E eu mudei um pouco os meus planos e fui para essa coisa que eu ainda não sabia o nome, e comecei a inventar exercícios. Falei, vamos ver onde é que eu vou parar, Comecei a inventar, hoje aí já totaliza quase 100 mil exercícios. Eu não tenho certeza se a natação tem tanto exercício assim. Não tenho. Eu sou um estudioso da natação, conheço muito educativo, mas eu não tenho certeza se nós chegamos a tanto exercício. E a multinatação tem. Se você parte do número 4, borboleta, costas, peito e crawl, e todas as suas possíveis derivações, aí você pega 4 nados, mais o cachorrinho, o medley, que é uma combinação dos 4 nados, e você mistura tudo isso, a sopa fica muito mais rica, né? E eu comecei a fazer experiência com gestantes, com deficientes, com gordinho, com magrinho, com estressado, com calminho, com atleta olímpico, eu cheguei até crianças de 3 anos de idade, onde já é possível ministrar fundamentos da multinatação, até um senhor lá em Cabrobó, de 111 anos, que eu dei multinatação para ele num rio, num açude que eles chamam lá, né? Falei, opa, esse é o ser humano mais antigo que eu já vi, que eu conheço, e ele está fazendo multinatação. Ele nadando lá, o cachorrinho dele piscando, sabe? Uma perninha pedalando, a outra não sei o que. Eu falei, se ele faz, qualquer pessoa faz. Então, não há faixa etária, não tem forma de piscina. O único detalhe é que os exercícios devem ser feitos de maneira muito lenta. Eles são lentos. Porque é uma forma de conhecimento corporal. Se é conhecimento corporal, você está trabalhando com precisão, com lateralização, lateralidade, né? Com pressorcepção, propriocepção, sensibilização e todos os ãos aí possíveis. Tudo que você quiser trabalhar, se tem uma gestante lá de 3 meses, que é um período crítico para ela, eu tenho posicionamentos para ela. Então você está falando de gestualização e de posicionamento diferente. Então é muito grande, é vasto demais. Por isso que a frase que rege a multinatação é um jeito diferente de nadar. Mais ou menos assim. Se você pudesse, tá? Eu sei que não dá para resumir, mas se você pudesse citar 3 ou 4 princípios, eu sei que são muitos, mas 3 ou 4 princípios fundamentais que estruturam o que é a multinatação, quais seriam esses os principais
3 ou 4 princípios. Se você tiver mais, pode falar mais, mas assim... Sim. Porque assim, vamos partir do pressuposto, quando eu dou cursos para as pessoas, quando eu dou capacitações, eu nunca começo a falar de multinatação direto. Não é isso. Sabe aquela história do pré-requisito, né? Então, para você assar o frango, você tem que saber o que é um frango. Começa por aí, né? Se eu não sei o que é um frango, eu não vou assar o frango. Então, para você saber ministrar a multinatação, você tem que saber que, primeiro, um ser humano, quando ele está na água, ele não tem que ficar se batendo. Peixe nenhum nada batendo na água. Ponto. Uma baleia, um golfinho, toda vez que eles tiram o rabo da água, é porque eles estão acasalando, estão socializando, estão brincando entre eles. Aí você vê, né? O rabinho deles para lá e para cá. Apareceu um navio, apareceu um predador, eles escondem o instrumento de propulsão deles e vão embora. Já nós, professores, colocamos aquela criança, aquele adulto para nadar, no primeiro dia bota ele na paredinha lá, na borda, e perna de crawl, perna fora d'água. Então nós somos os únicos na natureza que nadamos com os nossos instrumentos de propulsão fora d'água. Nós somos os únicos que batemos na água quando nós nadamos. Eu tive a oportunidade de morar numa tribo indígena lá no Alto Xingu. Morei com eles quase um ano. E aí, na época não tinha celular, senão eu filmaria muita coisa, mas teve um dia que eu estava em cima de uma árvore, Renata, olhando os índios, como é que eles se movimentam na água, aquela coisa fantástica, e você não vê um barulho, sabe? Quando eles vão entrar na água, eles pedem licença para ela, para Iara, mãe das águas. Quando eles saem, eles agradecem, põem a testa no chão. E aí, nisso aí, todo mundo ia embora, foi indo embora, vários índios, eu fiquei ali de boca aberta, porque eu só estava acostumado a ver nadador olímpico, treinador olímpico, aquelas coisas, né, aquele conceito. Aí chegou uma mãe histórica para mim, né? Aí ela chegou com o filhinho dela, de 3 anos, depois eu conversei muito com ela, e a primeira coisa, quando ela soltou da mão do menininho, o que ele fez? Ele foi correndo para a água, e ela gritou, não, para, eu não sei falar do jeito deles, né? Ela, para. Aí eu falei, por que para? A criança vai se divertir, né? E ela falou assim, para, porque se você bater na água, a água chora. Essa frase mudou totalmente a minha forma de ver o tratamento com a água. Hoje, as pessoas que nadam comigo, sob a minha responsabilidade, quando elas estão nadando, elas nadam em silêncio, não precisa fazer barulho, porque a água é viva, a água é sagrada. Nós somos batizados com água. A água é um dos 4 elementos da natureza. Só quando você chega na água e tira a camisa e sai bum, 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 você não pensa nisso. Então daí parte o princípio da multinatação. Começa por aí. Respeito pela água. Silêncio para nadar. Aí você vai para um outro parâmetro. Os exercícios, eles têm cunho concentrativo e eles têm cunho coordenativo. Logo, se são exercícios de coordenação motor e de concentração apurada, são curtas distâncias. Teve um dia que eu dei um curso, na verdade foi uma clínica que eu dei, de um clube famoso aí de São Paulo, para um treinador famoso de São Paulo, que não vem ao caso falar o nome, mas é muito amigo meu, e foi engraçado o que ele fez. Ele é especialista em treino de fundo. E eu fiquei uma semana dando treino para a equipe dele ali. Acabou, ótimo, beleza, tchau. Aí eu fui para a Argentina, eu estava dando um curso na Argentina. Aí era 1h da manhã, o cara me liga, mano, meus nadadores estão todos com inflamação nos dedos da mão. Eu comecei a dar aquele tal de pisca-pisca da multinatação, tá todo mundo com problema na mão. Falei, cara, não é problema, não é possível. Faz 20 anos que eu dou multinatação, nunca machuquei ninguém. Você tá pedindo para fazer devagar? Eu tô. Ele falou, tô. Você tá fazendo pouca distância? Aí ele falou, eu tô dando 1000 metros de pisca-pisca, tá bom? Falei, meu irmão, aí você tá de brincadeira, né, velho? Quando eu falo de baixa distância, eu tô falando de 8 metros, de 12 metros, no máximo de 25 metros, entendeu? Você dá um exercício um pouquinho ali, uma pessoa faz um braço disso, um braço daquilo e parou, sabe? Primeiro porque nós não temos concentração para ficar muito tempo fazendo. Com essa época internética que nós estamos, a sua concentração ela é muito curta, é tudo muito fast, muito rápido, né? As crianças não têm mais essa capacidade concentrativa, nós não temos mais essa paciência.
E a coordenação motora, quando você começa a ministrar demais, a pessoa não consegue fazer, ela se acha incapaz. Isso é um grande perigo. Isso é um grande perigo. Então, curtas distâncias, nadando em silêncio, de forma lenta. Esses são os 3 pilares da multinatação. Você tocou em pontos assim que a Simone Santoro falou que você foi a grande, está aqui na live, falou que você foi a grande inspiração para o trabalho que ela realiza hoje, que é um trabalho lindo, tá? Simone Santoro está dizendo. Uma honra para mim saber disso, né? Ela te inspirou demais. Nossa, tem tanta gente falando aqui, assim, coisas lindas. E, assim, te ouvir é maravilhoso, né? Sempre. Mas, assim, você falou uma coisa que, em relação à criança, principalmente, e dessas crianças que nós estamos recebendo hoje, crianças multi-estimuladas, crianças multidesorganizadas, né? Já que a gente está falando de multi, né? Você está dizendo para a gente aqui, nessa sua fala, para muitos professores que são extremamente angustiados, que a angústia começa com a gente, para que a gente também acalme as nossas angústias, para que essas crianças possam também serem mais acalmadas, mais acolhidas. E com a multinatação, você abre aí, numa das minhas concepções, eu estou filosofando e refletindo com você aqui, para essas crianças de síndrome de pensamento acelerado, de TDAH, de transtorno de comportamento. Você já faz isso há muito tempo, mas talvez as pessoas não pensem que esse seu método, ele conversa diretamente com todo mundo pelo democrático, mas ele pode muito bem ser uma excelente ferramenta para este tipo de cidadão, de indivíduo. Para esse público, né? É verdade. Eu vou um pouquinho mais longe. Um pouquinho lá atrás, a minha avó falaria que essas crianças precisariam de uma boa surra, sabe? Para ficar esperta, porque esse negocinho de ser acelerado aí, eu já não tenho muita paciência com isso. Mas como nós somos profissionais e você tem que ter toda uma paciência, uma metodologia, eu costumo frear essas pessoas, essas crianças, eu freio elas. Com exercício de coordenação motora, você freia a criança. Não de uma maneira excessiva, como eu falei, deve ser poucas distâncias. Mas você cansa essa criança, que ela precisa ser cansada, dá um monte de piscina de crawl, se nadar bem da borboleta, da perna, daqui a pouco você dá um exercício de coordenação motora para ela. Quanto mais ela vai fazendo exercícios coordenativos, mais ela vai freando. Na verdade, a angústia é parte dos pais. Os pais estão angustiados. Eu tive uma experiência tão interessante em Brasília. Eu trabalhei lá como coordenador de uma grande academia de Brasília. E uma vez chegou o filho de um ministro, um molequinho, sabe? 3 babás e o chofer dele. Imagina como que ele era todo, né? Mas total, tudo bem, vamos lá. Um tira a blusa, outro coloca a touca, o outro, sabe? E aí eu comecei a dar exercício para ele, porque era personal, né? Aí, em determinado ponto da aula, eu dei um exercício e ele falou, mano, isso aí não vai ser forte não, né? Eu falei, por quê? Porque senão eu posso sofrer do coração. Meu coração não aguenta. Quer dizer, os pais colocam muito conceito na cabeça da criança. Então começa pelos pais. É por isso que eu falo para vocês, professores, meus amigos, façam mais reuniões com os pais. Expliquem a sua filosofia. O pai, ele pensa que a gente está dando brincadeira e não vai chegar a lugar nenhum. E se você chamar o pai para uma pizzada, uma pipocada, numa quinta-feira à noite, só não faz na quarta porque os pais não vão por causa do futebol. Você tem que ter essa sacada, né? Então, faz uma pizzada, vai no churrasco, junta todo mundo, põe um telão, coloca o seu trabalho. Ó, pai, você sabe o que é neuropsicomotricidade? Mamãe, você sabe o que é uma curva de intensidade em termos de frequência cardíaca? Você sabe o que é um exercício de coordenação motora? Essa brincadeira aqui, tá vendo? Ó, peguei a bola, joguei para ele. Você sabe que eu estou trabalhando só nisso aqui? Então, dá uma aula de educação física para esses pais, para eles pararem de encher o saco da gente, pedindo que eles nadem logo crawl, cospe, peito e borboleta. Que a culpa disso que eu vejo é nossa. Nós não esclarecemos os pais. Então você fica ali explicando para o aluno, mas o pai não sabe o que está acontecendo. Façam polígrafos, façam apostilas para esses pais, deem aulas teóricas para os alunos também. Sabe essa brincadeira de pega-pega que a gente faz? Sabe que a gente está trabalhando? Isso. Então cabe a nós.
em especial nesse período mais difícil que nós estamos vivendo, onde tem muito amigo meu, professor, que me procura, fala, mano, o que eu vou fazer agora? Eu falo, sabe o que você faz agora, velho? Você pega teu carro, tua bicicleta, seu skate, se você morar no Nordeste, pega o teu jumento, vai na casa de cada um dos seus pais aí, dos seus alunos, e explica para eles a importância da natação. Explica para eles a qualidade de vida. Seja amigo do seu aluno, do seu nadador, mas não trata ele de maneira acéfala, não, ele tem cérebro, ele só precisa entender que ele tem que investir na natação. Façam pacotes, agora é hora de fazer pacote, agora é hora de dar aula de graça, agora é hora de você fazer projeto social para fazer as pessoas que não têm condição de nadar, para elas nadarem, entendeu? Dá condição para essas pessoas, que no Rio de Janeiro isso é muito comum, nas favelas, que não é mais chamado de favela, nas comunidades, tem 1 milhão de pessoas fazendo balé, basquete, enfim, todas as modalidades, e o profissional de educação física ele não se ligou para isso ainda, que é um nicho muito bom para ele, entendeu? Então, é parar de reclamar, é estudar mais, é educar os pais, educar as crianças, para eles pararem de pensar que nós estamos ali tomando banho de sol, entendeu? Isso é muito importante. Eu uso os exercícios da multinatação com todos os públicos, todos. Desde o fundista, eu estou agora conversando com uma ultramaratonista, vai fazer provas de 10 a 20 quilômetros no mar, até a gestante que tem problema, o deficiente. Cheguei a trabalhar com a Fabiana Sugimori, que foi uma honra para mim, com a parte técnica dela, antes dela bater recorde mundial na Paralimpíada. Trabalhei com esses cegos, com surdos, trabalhei, enfim, com um monte de gente. Eu fiz todo um universo de pessoas que me garantem que é possível, sim, você trabalhar com essas pessoas. E eu não aconselho ninguém de um dia para a noite começar a trabalhar exercício de coordenação. Não. Continua com o seu parâmetro de trabalho, mas insere exercício de coordenação motora. Para mal de Parkinson é muito bom. Né? Pessoas que têm problemas neurológicos, é excelente, é tudo o que ele precisa. Então, para de ficar dando hidroginástica. Vamos lá, mais rápido, muito mais rápido. Para com isso, cara. Você pega ali a faixa etária da hidroginástica, é uma faixa etária mais alta. Isso é cultural aqui do nosso país. E você, conversando e passando por lado de dentro da piscina, tem muito idoso ali, idosa, que ele simplesmente odeia aquela música que você coloca ali. O professor, ele coloca as músicas que ele gosta e esquece que o público é de outra faixa etária. O cara quer ouvir Altemar Dutra, quer ouvir, sei lá, esses caras mais de antigamente. Coloca um bolero, coloca um samba, faz a pessoa viajar ali, não coloca as suas músicas, não. E o professor tem que lembrar que a água, a densidade é diferente do ar. Quando você faz isso aqui, é uma situação. Na água ela tem um peso, ela tem uma densidade. E uma vez eu estava dentro da água fazendo aula com uma professora muito famosa, e ela estava lá, vamos lá, mais rápido aí, pessoal, vocês estão tudo mole. Aquele jeito de professor, né? E a senhora do meu lado falou, mano, eu sou uma tosca, cara, eu nunca vou conseguir fazer no ritmo dela. Olha o ritmo dela como tá rápido. Quer dizer, o professor não se toca que dentro d'água não é possível fazer naquele ritmo. Isso frustra as pessoas. Aquela música ali, o cara vai porque ele tá com atestado médico e tem que ir pra ir, porque a música ele não gosta. Então são vários parâmetros que você andando pelo nosso Brasil, você vê. E eu gosto muito de parar do lado de professores e perguntar o que ele está fazendo, sempre com muito respeito. Eu já estive numa piscina lá em Maceió, por exemplo, um professor que tinha os seus 100 e poucos quilos, ele era bem gordinho, na beira da piscina com um cigarrão assim, ó, pega a prancha. Agora, todo mundo adorava ele, mas ele não era um modelo de professor. Então ele foi um exemplo ao contrário para mim. Assim como os Simpsons na televisão é um exemplo ao contrário. Não assistam os Simpsons. Não deixem as crianças assistirem Simpsons. A gente tem que ir pelo lado bom, educar as pessoas. Nós temos que parar de ser professores para sermos educadores. Nós somos educadores. E agora, nesses tempos mais difíceis que estão vindo por aí, você tem que tirar essa carapuça de professor e ser educador. Põe a máscara. Quando você faz teatro, eu fiz um pouco de teatro também, porque, na verdade, todos nós somos artistas, né, Renato? Todos nós somos. Você pode ter brigado com seu marido, com a sua esposa, furou o pneu do carro, a conta chegou, o boleto, mas na beira da piscina, você é a pessoa mais feliz do mundo. Então, entra a nossa capacidade de teatralizar.
É mais ou menos isso que eu penso. E nesses períodos que estão por vir aí, mais do que nunca, nós temos que ser artistas. Você tem que inventar mais. Todo mundo tem uma loucura na cabeça, né? Então, a primeira vez que eu fiz nado sincronizado, por exemplo, eu nunca tinha imaginado que tinha alto-falante dentro da piscina. Nunca tinha imaginado aquilo. Então, eu posso nadar ouvindo o som fora d'água e dentro d'água também. Que maravilha! Então, pega lá, compra um alto-falante à prova de água, lá impermeável, bota dentro da piscina. Proprietário, pinta a tua academia, sabe? Coloca módulos, façam descontos para familiares. Você é vizinho dele, você tem desconto. Agora é a hora de usar a criatividade. Agora é a hora de você usar o amor que você tem pela natação. Não é ficar em casa esperando o aluno, não, que ele não vai vir até você. Vá até a casa dele, convença ele. Use exercícios diferentes. E eu não estou falando da multinatação. Aí você pega Renato Simão e Alberto Clark, que deve estar aí. O que eles estão fazendo pela natação brasileira, com esses cursos que eles estão dando. E eu lembro agora, eu tenho 400 e poucos cursos. Eu acho bem pouquinho. Eu estou só começando a fazer curso. Mas nunca, pelo menos na minha história, desde que eu nasci, desde que eu comecei na natação, eu vi um período tão rico de cursos, de lives como agora. O professor Alberto Clark e o Renato Simões estão cobrando R$9 para dar um curso. Quanto que a gente paga para fazer um curso, Renato? Você tem transporte, você tem alimentação, você tem hotel, você tem... Sabe? Então, vamos ver o lado bom desse corona coisa aí, vamos? E parar de reclamar? O lado bom é que a gente está se aprimorando. A gente tem que se motivar com isso. Essa é a minha mensagem. Você perguntou o lance ali, eu já fugi totalmente. Né? Não, você não está fugindo de nada. Pelo contrário. Nós estamos aqui magnetizados. Quer dizer, eu já sabia, e muitos que estão aqui também, mas é que tem, assim, eu tenho uma amiga de faculdade que escreveu assim: Renata, eu estou encantada, porque nunca tive oportunidade de te ouvir. Eu queria voltar numa questão que você falou, que é muito importante, quando você foi chamado para falar que os nadadores do seu colega estavam com dor porque ele mandou fazer 1000 metros e você falou, não, a metragem é menor. E eu acho muito importante tocar nesse ponto, porque existe uma grande geração atual, inclusive, né, que acha que dar distâncias e grandes volumes está fazendo um ensino de natação. E, mano, você vai Sim. na contramão disso tudo, né? E dá pra gente, fala um pouco disso aí, porque é muito importante que as pessoas desconstruam esse padrão de que qualidade de aula, que a aula boa é aquela que você nadou 1000 metros daquele exercício, 500, enfim, Sim. é isso. Você tem alguns parâmetros. Tomem cuidado com isso que eu vou falar, mas nadador de nível internacional é outra história. E mesmo assim, nós temos acesso a treinadores de fora, e os grandes treinadores do Brasil aí, os atuais, que são muito meus amigos também, a distância já começa a não ser algo tão prioritário. A gente substitui a quantidade pela qualidade. Teve um dia que eu dava aula de hidroginástica, que hoje eu mudei o nome também disso, mas depois você me lembra de falar disso, que é uma derivação da multinatação. Mas enfim... Vou te convidar para outra live. Vamos embora. Aí, eu estou lá dando aula de hidroginástica para aquelas mulheres, tá, algumas pessoas mais de idade, e passava um cara todo bombadão, todo dia. Ele saía da musculação, inchadão. Eu falei, esse negócio aí, está aí alisando a água aí, né? Eu falei, meu irmão, cai aqui que você vai ver. Eu falei, eu vou fazer esse negócio aí, isso é coisa de gay, velho. Aí ele saía lá da musculação. E eu adoro musculação, sou professor de musculação também, não estou falando mal, não. Eu só penso que na água o exercício pode ser tão bom quanto. Um dia, o professor de musculação faltou. E o fortão tá lá, né? O cara faltou. Eu falei, meu, entra na água, cara. Vem fazer comigo aí. Cara, eu matei esse cara na água. Com poucos exercícios, no ângulo certo, na posição de mão correta, que não é a mão de qualquer jeito, não, né? A mão é o principal instrumento que nós temos de pressorcepção. E você vê professor aí bonzão. Esses dias eu já volto no assunto do cara. Eu estava fazendo aula com uma professora doutora, muito amiga minha, e toda a tese dela, né, a teoria dela, era baseada em força na hidroginástica. Aí você via ela fazendo os exercícios assim.
Não, não é possível. Você fez toda a sua formulação, você é doutora, e com as mãos desse jeito. Você sabe o que é fluxo? Manipulação de fluxo? Você sabe que isso aqui, no máximo, são 8 milímetros de distância que você pode ter? Entra na água aí, botei ela na água, ela falou, cara, eu enganei todo mundo, eu me enganei. Eu não sei o que é movimento na água. Então, se você não presta atenção na mão da pessoa que está dentro d'água, isso aqui já é uma variação muito grande. Isso aqui é uma variação muito grande. Você nadar com isso assim, você está quebrando o fluxo da água. Então, na água, você não flexiona o punho, né? Você não faz isso aqui. Não existe isso na água. Tudo é rotacional. Na água, você só rota punho, porque senão você perde fluxo de pressão. E foi isso que eu dei pro cara fortão quando ele entrou na água, entendeu? Eu dei uma hidroginástica para ele falou, cara, eu vou começar a fazer hidroginástica, é muito forte. Então, onde eu quero chegar? Na sua pergunta, você pode chegar numa intensidade extremamente alta, lá em cima. E eu sei o que é uma intensidade muito alta. Porque eu já cheguei a dar 15 km por nadador, eu já vi nadadores famosos nadando 30 km por dia. Isso é alta intensidade. Mas sem qualidade, sabe? Para mim não tem. Hoje eu dou 3, 4, 5 km para um nadador de alto rendimento e tenho resultado de nível alto. Quando você tiver com seu aluno e você fala, não, ele tem que nadar, ele tem que nadar. Os Masters têm muito isso, né? Os Masters. Tem os Masters meio tapadinho por aí, né? Ele vai lá, professor, quanto que é hoje? A primeira pergunta que ele faz. Aí você fala pro cara, você sentiu a linha d'água passar no seu rosto, cara? Você sentiu que a sua mão direita, o braço direito está mais alto que o esquerdo fora d'água? Não, mas ele sabe quantos metros ele fez. Então isso é uma cultura muito antiga, que vem lá de trás, onde eles acreditavam que nadar muito era nadar bem. Hoje não. Dê qualidade, explique para o pai que é importante você estar dando uma brincadeira para os alunos. Ele tem que brincar, que assim ele vai saber os fundamentos da água. O peso dela, a fuga de fluxo, sabe? Manipular fluxo através da água, né? E o pai vai entender, então é para isso. Não é ele ficar indo e voltando, uma natação acéfala, uma natação burra que eu chamo. Porque tem 2 parâmetros para mim, Renata. A pessoa pode ser uma nadadora em essência, e tem nadadores muito bons. Você pega um Gustavo Borges, que o ciclo de braçada dele, ele fazia um ciclo de braçada, os caras do lado davam 2, 3. Entendeu? E o cara, 4 medalhas olímpicas. Quem nunca teve a oportunidade de ver o cara nadar, pega aí no YouTube e vai ver o que o Gustavo Borges fazia. Entendeu? O que Fabiola Molina como nadava. E nós temos brilhantes nadadores atuais que fazem isso. Mas nós temos nadadores também que, na minha opinião, com todo respeito, eles são meros deslocadores. Ele sai daqui e chega lá. Bota a medalha no peito, mas eu não considero isso como algo de mérito, não. Porque você não sabe nadar, cara. Você sabe se deslocar. Se deslocar, até eu faço isso, que eu não sei nadar. Você entendeu? Então, tem que ter esse parâmetro. Para quem você está dando aula? Você está dando aula para um nadador ou para um deslocador? Você é um professor de nadadores ou de deslocadores? Isso é muito importante. É muito importante nós percebermos que no ciclo de braçada, eu não falo a palavra força, né, Renata? Para mim, força não existe. Existe pressão. Na água, você faz pressão. Ou você faz pressão progressiva, pressão regressiva, progressiva ou constante. Vamos lá, faz força. Não, esse não é o termo que eu uso. E quando você fala de pressão, você fala de manipulação de fluxos. E a água é um fluxo. Então, quando você começa a falar assim para o seu aluninho, como se você estivesse falando para um professor de natação, ele começa a perceber e respeitar o que você está fazendo. E falta respeito para os nossos professores, porque eles não falam o que o aluno está fazendo. Para que ele está fazendo? Qual é o objetivo do que ele está fazendo? Ele fala o exercício e vai esperar o cara do outro lado da piscina. Eu uso algo chamado apito. O cara fez 2, 3 braçadas erradas, eu para, velho, volta. Para, volta. Eu volto 39 vezes, mas eu faço algo chamado manutenção técnica. Ele não vai chegar do outro lado se ele não fizer como eu pedi, como eu solicitei. O cara vai ficar com raiva, mas lá fora, no vestiário, ele fala, meu, esse professor aí é bom, hein? Ele é exigente, tá vendo? Não é o cara que manda ele fazer 12 de 100 de crawl e fica esperando ele tomando café. Sabe? Com todo respeito a quem faz isso, mas não é a maneira correta. É o que eu penso, com todo respeito aí, né? Então tomem cuidado com os deslocadores.
É a dica que eu dou. É, E na multinatação é muito isso, porque nós trabalhamos muito detalhe. Quem faz multinatação é detalhista. Você tem que fazer devagar, tudo é muito lento. E algo que eu acho extremamente difícil hoje em dia é você parar uma pessoa. O Master, vamos falar do Master de novo, né? O Master chega na hora do almoço para nadar, ele vai tirando a camisa, quanto é para nadar aí? Começa com 2.000, tá. Sabe? Aquela natação burra. E quando eu falo pro cara, faz uma piscina disso, espera do outro lado. Agora mais uma piscina disso, espera pro outro lado. Daqui a pouco eu dou uma perna vertical para ele, que ele não tem como fugir da intensidade, porque ele não vai tirar o pé da água, nem vai puxar raio. Então eu prendo a atenção daquela pessoa. No final do treino dele, aí eu dou uma intensidade, algo mais rodado de natação, né? Ele sai com a sensação de que ele treinou. Então ele tem que parar com essa noção de que metragem é treino. Oi. Tá ouvindo? Voltou? Voltou. Chegou uma mensagem aqui de... Tem uma amiga minha que ela é corredora, né? Que é a Cristiane Trindade, lá de Araxá, que para mim é uma das melhores professoras de natação do Brasil. E ela também corre. E quando ela, às vezes ela fala, mano, hoje tem longão. E na natação também tem que ter longão. Claro que tem que ter longão. É ótimo que tenha longão. Mas o longão não pode ser uma desculpa para você ficar parado sem dar aula. Não pode. Você tem que falar mais, o professor tem que falar mais. Eu dou aula de spinning, bicicleta indoor. Não é você botar a música e deixar o cara pedalando, não, cara. Vai corrigir o joelho dele, a postura, a respiração. Você não para de falar uma aula inteira. E a minha aula eu não paro de falar, parece uma matraca falando. Acho que nós temos que ter esse diferencial, não só com natação, como multinatação. E eu... dando WhatsApp para mim, vai cortando. Eu costumo falar para as pessoas que eu tenho 2 namoradas, e eu sou muito fiel às 2. A primeira namorada minha de paixão se chama natação, e a segunda se chama multinatação. Faz 25 anos que eu estou escrevendo 2 livros que eu acabei de publicar. Só faltam 5 para eu completar a minha coletânea. E atualmente eu estou escrevendo 7 livros, né? Aí você fala, quanto você acha tempo para fazer isso? De madrugada, eu trabalho de madrugada, trabalho final de semana. Então, nós não temos que ter justificativa para não estudar. Vamos estudar mais, vamos nos unir mais, estudar em grupo, como nós estamos fazendo agora. Aí eu pergunto, será que as lives vão acabar depois que o corona coisa foi embora? Tomara que não, né? Que a gente continue a se comunicar sempre. É uma maneira muito efetiva de estudar. Sim. Vou dar uma pausa aqui para dizer o seguinte. A nossa live, o tempo dela está acabando. Mas nós vamos fazer uma coisa se você topar. Vai terminar o tempo, eu vou reiniciar a live e você vai continuar. Porque é muita coisa que você tem para partilhar. Você topa? Tem que ver se o pessoal vai ter paciência, né? Se o pessoal tiver, a gente eles estão pedindo. Então, se assim, mais meia hora. Se sobrou alguém me ouvindo, vamos embora. Tem muita gente. A ideia é mais de meia hora, porque a gente só pode ficar 1 hora. Todo mundo está fazendo assim, ó. E a Cris de Araxá disse assim, mano, estou aqui te assistindo. Aí, Cris. Aproveitando que eu fiz essa inserção, então, todo mundo já sabe, quando acabar o tempo, a gente recomeça, tá? Mais de meia hora de mano. Na multinatação e nos multinados, em tudo que você fala, qual a influência, né, dos animais e da maneira que esses animais se deslocam na água para essa criação das possibilidades da multinatação? Você sabe que desde que começou essa questão da quarentena, deu uma doideira na minha cabeça para eu começar a fazer post diferente. Eu sei, né? Eu posto no meu grupo lá. Aí eu boto tartaruga nadando, eu boto sapo, enfim. E de uma maneira ou de outra isso dá uma noção para a gente de movimento. Então eu sou aquele cara que fica 40 minutos olhando para um formigueiro. Eu sou aquele cara que fica lá 1 hora olhando para um tamanduá se movimentando. Eu gosto muito de ver gatos, eu sou gateiro, né?
Eu já tive 33 gatos, um dia eu quero ter 80 gatos. Eu gosto muito de gatos e cachorros. E gosto de observar como os animais se movimentam. Essa é uma das bases da multinatação. Eu cito isso até no primeiro livro. Isso, nesse livro animais, esse livro que me transformou. Sim. Então, uma das bases da multinatação são os animais, e quando você vê uma centopeia, por exemplo, e você observa ela, e tem uma diferença entre você olhar, observar e contemplar. Eu aprendi a contemplar, porque eu fiquei 1 ano num mosteiro zen budista, sem poder sair, dormindo no cimento, comendo só arroz integral para aprender o valor da contemplação. Então, hoje, quando eu paro e vou para o alto mar e fico olhando peixes nadando, eu não fico só, sabe? Oh, que legal. Quando eu vejo um jogo de futebol, eu não fico, olha, foi gol, foi falta. Não, eu vejo o movimento que eles fazem. Porque quando você vê um Ronaldinho Gaúcho jogando bola, o que ele faz de diferente? O que o Neymar tem diferente dos outros? O que o César Cielo tem diferente dos outros? Ele é chato. Como nadador, ele é chato. Ele é muito persistente, muito detalhista. César Cielo fez multinatação com o Albertinho também, né? Assim como vários nadadores fizeram. Então, esses nadadores têm um diferencial. Para ele, isso aqui não é isso aqui. E ponto. E quando você pega um tigre se movimentando, quando você vê um animal muito rápido se locomovendo, tem um momento que ele está parado. Quando você está nadando, não é sempre que você vai fazer pressão na água. Não é toda hora quando o seu braço sai da água, que você está fazendo pressão no braço. Não, relaxa o braço fora d'água, entendeu? Relaxa as suas zonas principais de tensão durante o nado. E a multinatação te dá muito isso, que é derivado dos animais. Quando você vê um lobo caçando, ele fica absolutamente estático, parado, ele quase que não respira. Assim como um monge que vai para uma caverna, ele consegue chegar a 30, 35 batimentos. Parece que ele está morto, né? Mas um animal consegue fazer isso quando ele está hibernando também. Aí eu cheguei à conclusão, será que uma pessoa nadando ela pode ser tão lenta assim, tão sutil? E eu gosto muito daquele nadador que não faz barulho, sabe? Não é aquele rinoceronte com um monte de medalha no peito, não, isso para mim não tem valor. Eu gosto daquele cara que sabe nadar, que ele sabe o momento certo de fazer uma pressão na água, que ele sabe o momento certo de aplicar uma alavanca. Isso tudo vem da observação dos animais. Você já viu um gato quando ele vai subir na janela? Um gato, quando ele vai subir na janela, ele fica parado, ele usa todas as alavancas dele. Então, aprender o valor da alavancagem das pernas, não é bater a perna de qualquer jeito. Não, tem 3 alavancas ali, você sabia disso? Você sabia que quando você vai respirar, você tem que saber a questão de... Não é você soltar o ar pela boca e expirar pela boca, não é de qualquer jeito, né? Natação não é qualquer coisa. Nós passaríamos aqui 30 anos falando de natação. É o que eu falo. Quanto mais você estuda, você tem mais noção da sua ignorância. E eu assumo que eu sou ignorante na natação. E quanto mais eu estudo, mais burro parece que eu sou. E quanto mais a gente vai estudando, mais coisas você vai descobrindo, né? Não é muito sutil. A movimentação dos animais ela é muito sutil. E é por isso que eu gosto muito dos animais. Eu amo os animais. O meu santo padroeiro é São Francisco de Assis, já começa por aí, eu tenho muito respeito. Eu sou daqueles que pega 3 quentinhas toda noite e vai dar para os cachorrinhos para eles comerem. E aí quando você vê um cachorrinho que ele olha para você e te abraça com força, e olha para os seus olhos, você fala, meu, tem alguma coisa nesses seres que são muito especiais. Mas aí já foi, eu começo a viajar na filosofia, né, Renato? Desculpa aí. Não. A gente está aqui nessas lives, trazendo olhares. E, mano, é o que eu te falei. Eu trouxe você justamente por esse olhar filosófico, né? Entre outras coisas, além do teu conteúdo técnico, que é absurdo, mas desse olhar filosófico. Seguinte, a nossa live vai dar um intervalo. As pessoas pediram 3 minutinhos para poderem beber água. Então, eu vou cortar a live agora, ela vai ficar gravada e a gente vai dar 3 a 4 minutinhos para todo mundo beber água, se esticar e vamos ter mais um bônus de mano de meia hora. Ok, beleza, gente? Então, até daqui a pouquinho, plim, plim. Plim, plim.
Olá, voltamos para mais 30 minutos com este incrível mestre mago das águas. Então vamos entrando aí, ele já está a postos, né? Que privilégio, né, gente? Que privilégio, né? O Mano, ele é mais do que um mago, eu falo que ele é um encantador, né? Que privilégio essa live. E assim como eu fiz com a Aline ontem, a gente faz um bônus, né? Porque eu não tenho mais nenhuma live hoje e tá todo mundo aqui super feliz. Isso não impede que o Mano volte para falar de um outro tema num outro momento, mas a gente vai continuar focado aqui na multinatação. Quem não conhecia o Mano, eu fico muito feliz de estarem conhecendo através desse canal aqui, né, de lives. Bom, eu vou chamá-lo, né, e vamos continuar ouvindo, né, o Mano. Ele ainda não entrou. Cadê o Mano? Peraí, deixa eu ver de novo. Não entrou. Peraí. Cadê ele? Eu falei para ele que era rapidinho. Bom, quem quiser fazer alguma pergunta para ele, pode mandar. Ele tá muito almoçando, adorei. Simone Santoro, eu te amo tanto, que bom que você está aqui. Depois quero marcar uma live com você também, né? O Mano falou coisas aqui, enquanto ele não entra, né? Eu acho que ele está, no dia de hoje, trazendo aqui um pouco do que a Aline ontem falou na neurociência, um pouco do que a Cláudia Melling falou sobre o idoso. Eu vou dar o contato do Mano, claro, um pouco do que nós falamos aqui de psicomotricidade, né? Fora que ele tem uma expertise, né, do treinamento de alto rendimento. Então, se fala tanto em criança, né, e o Mano é a prova viva de que ensinar a nadar fora da caixa não vai deixar de produzir um grande atleta, um grande campeão, né? Que vai ao contrário de muitos pensamentos retrógrados que tem por aí e muitos conceitos de pais que tem por aí. Alguém, por favor, dá um toque no Mano, alguém lá do grupo lá do Água, para ele entrar, porque eu não estou conseguindo chamar, né? A gente tem um grupo lá do WhatsApp, alguém, por favor, que esteja no grupo, pede para ele entrar. Ele disse que está à disposição, mas ele não me convidou aqui ainda. Então, assim, o Mano está mostrando para a gente que nadar desconstruindo, né, pré-conceitos estabelecidos, não vai descaracterizar ou não vai desvalidar, né, a formação de um atleta de alto rendimento, de alto nível. E isso é uma reflexão que, para quem trabalha na segunda infância e com formação de equipe, realmente, se não assistiu, por favor, vocês compartilhem essa live para essas pessoas aí do treinamento, porque é preciso desconstruir, né? E é isso que o Mano, há anos, vem trazendo para a gente, né? Então, o fato de nadar diferente, de nadar com essas possibilidades, de nadar mais devagar, não inviabiliza a formação de um atleta de alto nível, de alto rendimento e de um campeão. E foi muito legal, né? Quando ele fala se a gente quer um nadador, se a gente quer um cara que vá, né, nadar, assim, um cumpridor de tarefa, né? É muita sabedoria. Eu vou tentar novamente conectar com ele aqui. Vamos ver se ele entra aqui.
Espera aí. Gente, o mano fugiu. O mano fugiu, peraí. Cadê ele? É, o meu também, Simone. Quando eu li e fiz o curso com ele, eu pirei. Eu pirei quando eu li esse livro dele, Multinatação. Aí ele entrou. Tá entrando. Ele está entre nós. O pessoal falou que você foi multi-almoçar. Não, eu vou falar o que aconteceu. É que tem um gatinho aqui embaixo que ele fica miando, eu tive que ir lá socorrer ele, porque eu não gosto de ver gato miando. Desculpa. Tudo bem. Ó, eu vou colocar... Eu comecei aqui fazendo uma introdução, você não estava? Que você, com essas tuas palavras, você está dizendo para a gente, né? O que alguns outros mestres já disseram, mas você está dizendo com muita propriedade e trazendo uma reflexão que é desconstruir essa coisa de que para você chegar na ponta de um atleta de alto rendimento e alto nível, ele não precise nadar diferente, nadar em poucas distâncias. Ao contrário, desconstruindo e trabalhando coordenações, propriocepção, pré-cepção, vai sim chegar... o caminho só é diferente, né? Aliás, é um caminho totalmente diferente, vão chamar de louco, vão questionar, sim. Mas você está... E essa live tem esse valor, eu falei assim, quem conhece alguém que trabalha com segunda infância, com formação de equipe, com aperfeiçoamento, por favor, compartilhe essa live, porque é onde a gente perde o maior número de crianças e de pessoas na natação, que elas vão evadindo justamente por essa questão, né? E aí agora a bola é com você. Eu joguei a bola, você vai. Se você for a ver a bem da verdade, se você deixar, o que as crianças vão ficar fazendo a aula inteira? Vão ficar brincando. Elas querem brincar. O que nós temos que fazer, nós professores de aperfeiçoamento ou de iniciação, não estou falando de adaptação meio líquido, que no meu ponto de vista é o mais rico período natatório que nós temos. Metodologicamente falando, não há período tão rico do ponto de vista neuropsicomotor quanto a adaptação meio líquido. Acabou a adaptação meio líquido, aí o aluno ele é transferido para a piscina grande, aí pronto, aí desinvesteia tudo. Porque aí já começa 5 piscinas, 10 piscinas, 8 chegadas, sabe? Aí já começa o grande câncer da natação brasileira, no meu ponto de vista, que se chama repetição. E aí, muitas pessoas me procuram e falam, mano, o meu aluno ele nada 1000 metros, mas ele não está conseguindo chegar a 2. Eu falei, cara, para com isso, velho, você está pensando errado. Não é isso. A concepção é totalmente diferente, é bem diferente. É você trabalhar mais a qualidade, ter paciência, ter compreensão, ter sabedoria. Como eu tinha falado, de você educar os pais. Algo que nós não temos na Faculdade de Educação Física até hoje, infelizmente, e eu passo por muitas, a gente chama de academia, mas muitas faculdades de Educação Física, onde o cara fica de 6 meses a 1 ano estudando natação, que na cabeça deles é crawl, cospe, peito, borboleta, dado de uma maneira muito de qualquer jeito, não estou generalizando, mas eu estou falando de um país, continente chamado Brasil. Eu não estou falando de São Paulo e Rio de Janeiro, que aí é diferente. Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, onde o ensino ainda é bem interessante. Mas estou falando do restante do país ali, né? Você vê Pernambuco, que tem excelentes professores, mas às vezes o professor é muito bom, mas a carga horária é baixa. Então o cara tem 6 meses para enfiar a goela abaixo do aluno, o que é basquete, o que é handebol, o que é natação. Eu já estou aí na natação já faz algum tempo. Desde que eu tinha 6 anos de idade, eu sei o que é natação, e eu vou morrer sem saber o que é isso. E olha que eu estudo 8 horas por dia. Eu posso falar sabe, com muita propriedade, porque eu estudo 8 horas por dia. Eu não sou nenhum expert aí, mas eu sou um curioso, né?
Mas você tem pessoas aí que estão fazendo um curso por ano, professores que fazem 1, 2, 3. Se fizer 10 cursos por ano, se fizer 12 cursos por ano, eu acho pouco. É pouco. Tem que fazer mais. E tem muita gente que fala assim, mano, mas eu faço curso, e o professor X fala que a abraçada é assim. O outro fala que a abraçada é Y. Aí eu fui fazer curso com um cara e ele falou que é H. O outro fala que é Z. Falei, cara, maravilhoso. Essa que é a essência da coisa. Cada um tem a sua verdade, você tem que encontrar a sua. É simples assim. Por que ele acha que a abraçada é Y? Porque na prática, na vivência, nos estudos dele, ele chegou a essa conclusão. Entendeu? Se você falar para o elefante pular igual a jaguatirica, ele não vai conseguir fazer isso, mas ele tem que ver a jaguatirica pulando. Tá? Elaborar a maneira dele pular. Cada um tem o seu jeito, então respeita a opinião de todo mundo. Não é você chegar no meio de uma aula e falar, nossa, que aula porcaria é essa? O cara só dá a perna. Peraí, você sabe a programação dele? Você sabe o que ele está fazendo? Não, né? Então vá conversar com ele, sabe? Tenha respeito. Se você não concorda, muito obrigado, passa para o próximo. É o que eu falei do cara que estava fumando dando aula. Eu não concordo, mas eu respeito, é o jeito dele, todo mundo gosta dele assim, acabou, ele tem um público dele lá. Né? Nós temos que ver, e temos alguns parâmetros também que nós não estamos analisando. Um parâmetro muito importante que eu vejo que não é dado muita importância, por exemplo, é a refração. Na multinatação eu uso muito isso. Onde é que você já fez um curso sobre refração? Onde é que você ouviu falar disso? Só que quando você bota lá, você pega um copo, isso aqui não é transparente, você coloca uma caneta dentro, ela não vai ficar torta, isso se chama refração, muito prazer, obrigado. Agora imagina você em cima da borda ali, vendo o nadador nadando, o que ele está fazendo não é o que está acontecendo. Ponto, outra linha, travessão. É só isso, simples assim. Nós não damos a mínima bola para isso. Você fica lá longe conversando com o cara, chega perto do seu nadador. Tem muita gente que entra na água, ótimo. Eu não gosto de entrar na água. Porque quando eu estou na água, eu fico ali, fazendo hidroginástica, por exemplo. Eu posso fazer xixi na água que ninguém vai ver. Agora, se eu estou lá em cima, eu vejo todo mundo fazendo xixi. Quer dizer, de cima eu tenho uma visão muito maior. Eu não estou falando de iniciação. Iniciação tem que entrar, claro. Não para que você seja uma muleta do seu aluno, não. Fica ali à distância para ele saber que você está. Sabe a função do pai e da mãe? Eles estão sempre por perto, sempre olhando. Um bom professor, ele fica por perto. Ele não fica pegando na pessoa, nada disso. Eu agora tenho um projeto social chamado Projeto Braçadas com Amor, aqui em Itaperuna, no Rio de Janeiro. É o único projeto no Brasil, projeto de cunho social feminino. Então eu estou lutando pela natação feminina do Brasil, sabe? Então, essas meninas, 90% delas não sabiam nadar. Elas todas, elas sabiam aquelas minhoquinhas, sabe? Que as crianças sabem e tal. Na peneira que eu fiz, você sabe nadar? Eu sei minhoquinha, tio. Mas nenhuma sabia nadar, sabe? Se duas ali, talvez uma, que foi a Jasmine, né? Que eu gosto de dar apelido para os meus nadadores. Todas têm os seus apelidos. A Jasmine sabia nadar, as outras não. Então, todas foram ensinadas através da multinatação desde o primeiro dia. E eu nunca entrei na água para ensinar elas. Não precisa. Nem aquelas que não sabiam. Não, vai pegando na parede aí, vai embora, agora respira, agora, sabe? Comecei a dar noções, então não é necessário. Sempre levando em consideração a questão da refração. Sempre levando em consideração um outro parâmetro que eu tenho, Renata, que você tinha perguntado, e para muita gente isso pode soar estranho, mas para mim hoje faz muita lógica. Para mim é óbvio. Mas a obviedade só existe quando você a encontra, né? Antes disso, ela não é óbvia. Hoje, eu olho mais ao que está ao redor da pessoa que está na água do que propriamente para ela. Eu até cito isso no meu segundo livro agora, né, de multinatação, que eu publiquei, que é A Linguagem da Água. A água fala com a gente. Mas nós estamos tão entorpecidos pela técnica do nadador, que a gente esquece de perceber se a água está cavada, se a água está sendo empurrada, se a água está sendo impactada. Quer dizer, isso aí não faz a menor importância para nós. Isso hoje, para mim, faz muita importância. Esse é um dos princípios da multinatação. É por isso que quando eu vou dar curso de multinatação, eu começo a falar todas essas abobrinhas aí, para a pessoa entender que não é só fazer um braço disso, um braço daquilo. Eu não sei se está dando para entender, Renata. Tá, não sei se a galera aí está entendendo. Tá todo mundo te acompanhando e você sai da receita de bolo, né? Uhum. Você sai totalmente da receita de bolo e você toca num assunto
que me sensibiliza muito. No mundo hoje, dessa tecnologia maravilhosa, né, que a gente está aproveitando disso para aprender, né? Sim. A gente está vendo também muita gente cheia de certezas, né? Sim. Não só nas lives, mas como em cursos, em congressos, em falácias, cheios de certezas, com muito pouco respeito pelo trabalho dos colegas, Exatamente, muito pouco reconhecimento daqueles que vieram antes de nós, um desprezo total por aqueles que contribuíram. Ele está ultrapassado. Ultrapassado por quê? Se ele é o princípio. Ele é a base para a gente pensar diferente hoje. Se ele não tivesse existido, a gente não se transformava. Então, quando você toca nesse assunto, mano, é muito bacana, porque você está trazendo para a gente um filtro que a gente precisa fazer muito curso e assim, eu dou curso, você dá curso, mas eu amo sentar para assistir curso, para me colocar aprendendo, porque eu sei cada vez que menos sei, né? Exatamente, E assim, me dói o coração, me dói muito quando eu escuto um jovem recém-formado dizer assim: eu não vou fazer curso com fulano, eu já fiz um. Só que, por exemplo, eu faço curso com o Alberto e cada vez é uma versão nova do Alberto. Exatamente, entendeu? E é uma versão nova de mim, no meu momento, que de repente eu perdi uma fala do Alberto há 5 anos atrás, porque eu não estava naquele momento, e agora aquela fala faz sentido. Então as pessoas estão realmente se perdendo nelas mesmas e no seu ego. E quando você. Por isso que você não está falando abobrinha. Desculpa ser extensa, né? Mas eu preciso dizer para você que o que você está dizendo para a gente, que vai ser multiplicado, primeiro, respeita. E essa coisa das angulações de braçada foi sensacional, porque ano passado eu estava assistindo o Maglisco, né, ao vivo, e ele disse aos 84 anos isso aí, mais ou menos, né, em outras palavras. E as pessoas precisam entender exatamente isso, buscar a sua verdade. Aí eu vou emendar na seguinte pergunta: o que é nadar para você? Essa é uma... vamos colocar essa pergunta assim num segundo momento. Deixa eu só complementar isso que você estava falando, com a sua permissão, Renata. Claro. Teve um dia que naquela época, chamava Troféu Brasil de Natação, no Rio de Janeiro, né? E eu era assistente do professor Alberto Clar. E ele tinha acabado de chegar do Rio de Janeiro, do Flamengo, né? E eu estava acompanhei todo o processo dele. E ele fez um trabalho fenomenal e resultado, Pinheiros ganhou a competição. E eu lembro que quando nós chegamos no hotel, todos os nadadores fazendo festa, batendo palma e cantando, os treinadores, vamos tomar uma cerveja, vamos comemorar e tal. O professor Alberto Clar falou: mano, vem comigo. Falei: bom, a gente vai comemorar agora, né? Aí ele me trancou no quarto com ele, Renato. Falou: vamos estudar, porque agora a gente precisa fazer o programa do ano que vem. Falei: Alberto, hoje acabou de ganhar o título. Ele falou: não, mas deixa eles comemorarem, cara. Sabe assim, é outra cabeça, é outra concepção. Isso tem que ficar muito claro para a galera que está chegando agora. Não desprezem quem está na área. Entendeu? Não despreza não, quem está na área há mais tempo. Ele te fala uma palavra, ele muda a tua vida, cara. Uma palavra. Uma vez eu estava com um treinador lá do Rio Grande do Sul. E ele falou: mano, você já experimentou nadar crawl assim, ó? Eu nunca tinha nadado crawl assim. Para que eu ia nadar esse treco aí, né? Falei: experimenta. Aí eu comecei a nadar, ele falou: mais devagar, mais devagar, mais devagar. Eu falei: meu irmão, você mudou minha cabeça, cara. E isso é manipular fluxo. É saber quando você está pegando água ou não. A diferença de uma pessoa que ela se afoga é porque ela se afoba. É porque ninguém ensinou para ela que os movimentos são laterolaterais, é o nosso palmateio. Então as pessoas mais leigas na natação, né? O que elas fazem? Elas fazem isso aqui, vai para cima. Depois, com o dorso da mão, ela se empurra para baixo. Então, ela se autoafoga. Mas porque ninguém nunca explicou para ela que o movimento é assim. Talvez porque ela nunca tenha percebido, ela nunca tenha assistido uma aula de natação artística, que se chamava nado sincronizado antes, né? Quantos professores de natação já fizeram curso de nado sincronizado, de natação artística? Quantos? Quantos? Quanto à sua natação... Quanto à natação, seu conhecimento de natação pode melhorar com o curso de natação artística?
Porque é maravilhoso ver aquelas meninas todas maquiadas, lindíssimas, dando risada de ponta cabeça. Fala, meu, eu não faço isso. Como é que eu vou fazer um negócio desse? Você faz isso com o seu aluno? Você consegue fazer com o seu aluno? Não. Então, por que você não vai fazer um curso desse? Respeita as pessoas, sabe? Eu respeito muito, porque eu sempre fui muito abusado. Desde o dia que o primeiro dia o Alberto falou, cara, você é diferente, né? Ele me chamava de pica-pau. Toda hora eu falava, Alberto, por que você deu 8 de 100 e não 9 de 100? Porque isso me incomoda. Por que 8 e não 9? Por que não 14, sabe? Então, as perguntas devem ser feitas. Mas algo que eu me orgulho muito, desde o primeiro dia que eu encontrei o professor Alberto Clar, até hoje, e se eu for vê-lo amanhã, eu vou falar, obrigado, Alberto. Obrigado. Agora, quando você, professor, tiver com seu coordenador e você pedir explicação, o cara ficar de frescura, procura outro. Esse cara não sabe nada. E quem guarda muita coisa não sabe nada, viu? Quem sabe, distribui. Porque quando é igual comida, né? Eu já fiz parte aí de comunidade de hippie e tal, eles têm uma frase. Comida, cara, quando você divide, ela se multiplica. Ela multiplica. O conhecimento é assim também. Eu não sei nada, mas eu dou o meu pouquinho, o outro vai dar também, o outro também, o outro também. É isso exatamente que você está falando, nós temos que respeitar. Então a galera que está chegando agora, é tudo fast, né? Tudo é rápido. Não, eu vou passar por cima desse cara aí porque ele já era. Já era, velho? Se o Tele Santana tivesse vivo hoje, acho que o Brasil não tinha levado de 7-1, não. Entendeu? Se teve um cara que eu respeitei, eu fiz estágio com ele, foi o Tele Santana. Ele era um cara revolucionário, ele estava muito além do tempo dele. Um futebol arte, sabe? Então nós temos que respeitar isso. Não só... eu tive, graças a Deus, eu tive o Dharma, né? Você tem o Karma e o Dharma. Eu tive o Dharma de um dia, tá lá no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa do Ibirapuera, em São Paulo, e eu corria. Na época eu fazia maratona. Todo dia, na hora do almoço, ia lá correr naquela pista. Teve um dia que tinha um cara alto e um baixinho. E todos os dias eles começaram a ir lá. Eu queria esses dois, né? Parece um treino personal, tal. Naquela época não era comum isso. Década de 80, quase 90, né? Aí teve um dia que eu tô correndo na pista e Deus me iluminou. Não sei por que aconteceu aquilo aquele dia, mas Deus me iluminou. Acredite quem quiser, não tô querendo provar nada para ninguém, mas o que eu vivo e acabou. Eu tô ali correndo, aí aquele baixinho parou do meu lado. Parou não, ele começou a correr do meu lado, né? Ele, aí, opa, tudo bom? Nem dei muita moral pro cara ali, porque eu tava fazendo uma série, né? Ele falou, cara, você é muito centrado, né? Eu falei, você também, eu já vi você treinar. Aí eu falei pra ele, o que você faz? Ele falou, eu sou piloto de carro de corrida. Eu falei, pô, que legal, cara. Aí a gente parou assim, sabe, pra comer banana? Estamos ali comendo banana. Eu falei, o que rege a sua vida? Ele falou, o que rege a minha vida é que eu acredito, sempre acredito. Até a última volta eu acredito e eu respeito todos os pilotos mais velhos. O nome desse cara, Ayrton Senna. Eu tive a honra de correr algumas voltas numa pista com Ayrton Senna. Sabe o que é isso? Para mim, eu fiquei maravilhado. Depois que eu soube que ele era o cara, porque até então ele não era o Ayrton Senna, né? Depois que eu fiz um curso com o Tele Santana, e ele falou, cara, pode ser diferente. Não precisa ser do jeito que todo mundo está falando, sabe? De repente, uma vez eu estava com uma amiga minha, que hoje ela mora em Lisboa, e nós saímos do treino, ela era minha nadadora na época. E nós paramos ali na estação da Sé do metrô, fomos entrar no metrô, aquela muvuca de gente. Eu peguei na mão dela, saí correndo para o final da estação, no último vagão não tinha lugar para sentar. Pode ser diferente, só depende da gente. A natação ela pode ser diferente, depende da gente, entendeu? Então nós temos que ver a refração, nós temos que ver a linguagem da água, o que a água está te falando, cara. Observa os animais, vê como eles se movimentam. Uma ideia que eu dou para as pessoas agora, nesse período que está chegando aí, onde nós vamos ter academias quebrando, nós vamos ter professores em dificuldade, aqueles que, graças a Deus, se Deus quiser, continuarem nos seus empregos, coloca uma faixa ali, ó, aula somente para gays. Sabe, você tem coragem de fazer isso, velho? Você sabia que metade da população mundial já é gay? E eu tenho amigos que são gays, são maravilhosos. Onde qualquer setor da sociedade que você vai tem gay. E eu não estou sendo preconceituoso, não, mas seria muito agradável para eles fazerem aula com o grupo deles. Por que você não vai fazer aula só para cardiopata, que dá muito dinheiro? Isso dá dinheiro. Se especializa nisso. Se especializa em 3º, 4º mês de gravidez. É hora de estudar agora, aproveita as lives. Então você tem que sair do lugar, fazer aulas mais temáticas. Volto a falar de Araxá.
que a professora Tatiana Gea é uma das melhores professoras de natação temática que eu conheço. Todas as aulas devem ser temáticas no meu ponto de vista e no ponto de vista dela. Agora você só faz o quê? Carnaval, Dia das Mães, Coca-Cola, loló. Meu, sai desse papo, velho. Para com isso. Entendeu? Aí você pega o professor Roberto Pavel, que é uma lenda da natação, ele deve ser sempre citado por todos nós. Com certeza você gosta muito dele, como eu admiro ele também. Eu sou cria dele. Então, somos crias dele também, né? O professor Roberto Pavel, uma vez ele falou assim, vocês estão aí com essa onda de material? Tira material e dá aula, quero ver se você é professor de verdade. Aí você vai numa academia hoje, se o professor não tem espaguete, ele fica lá todo emburradinho. Pô, velho. O que é isso? Você não tem capacidade de dar uma aula sem material? Você precisa ter o espaguete, a prancha, não sei o que, não sei o que. Aí eu vou contar uma historinha. Eu gosto muito de contar histórias, né? Uma vez eu estava num ônibus, estava indo viajar, não sabia para onde. Eu ia descer em algum lugar. A cidade Não, eu vou descer aqui. Mas eu já estava 6 dias andando de ônibus, estava lá. Aí eu vi um viaduto muito grande, com muitas crianças nadando no rio. Ah, na hora eu peguei fone de ouvido, botei chinelo, peguei minhas coisas correndo na mochila, vou descer aqui. E desci. Saí correndo, desci o barranco, e eu vi dezenas de crianças nadando no rio, e um senhor lá dentro do mato, que ele imitava passarinho, quando ele queria chamar a atenção das crianças. Aquilo já me chamou a atenção, ele não gritava, ele não precisava xingar ninguém, ele não precisava aparecer para ninguém. Ele só fazia um passarinho e mostrava a posição que ele queria, as crianças entendiam. Para resumir a história, eu morei mais de um ano com aquele homem ali, e era um homem que ele ia entrar na água, ele pedia licença. Ele saía, ele agradecia. Ele falava, mano, ensina as pessoas a ter respeito pela água, porque ela é viva, a água está viva, cara. Se ela não tivesse viva, ela estava pulpa, ela estava verde, ela estava podre, mas ela está viva, e ela está em movimento. Aí teve um dia que eu fiquei com dor de estômago. Ele veio com uma canequinha de porcelana lá, de barro, desculpa, falou, toma. Aí eu fui tomar ele, pera, cara, isso aí é água de nascente. Você tem que pedir licença. Quer dizer, uma visão da água que nós aqui na cidade não temos. Uma visão muito bonita. Então nós temos que ensinar isso para os nossos nadadores, para os nossos alunos. Teve um dia, tem cada coisa interessante que acontece, que eu fui dar aula lá no Mato Grosso. Cheguei numa rodoviária desse tamanho, aí chegou um cara de cavalo. Professor, amonte aí. Montei no lombo do cavalo lá e fomos embora. No caminho, cara, que tem onça, cara. E contando aquelas histórias. E me levando pro mato, fomos parar numa fazenda lá, né? Aconteceram algumas coisas e tal. Moral da história. Ele encheu a piscina. Quando ele acabou de encher a piscina, ele pegou 3 cavalos. Tinha uma escada na piscina. Os cavalos desceram a escada. E ele começou a banhar os cavalos. E eu assim, cara, ele tá dando banho nos cavalos na piscina que vai ter aula, que eu vou dar aula amanhã. Sabe assim? E ele falou assim, professor, não se preocupe não, eu não vou usar sabão não, é só amor que eu tô lavando com eles aqui, amor e carinho, viu? Aí daqui a pouco ele lavou os cavalos e tal, eu até ajudei ele a tirar os cavalinhos, todos muito bem doutrinados. Aí ele pegou uns baldes, tirou uma água que estava mais marrom, acabou de encher a piscina. Um tempinho depois chegaram os professores que sabiam que ele lavava os cavalos lá dentro, tivemos a aula normalmente. Então tem muita coisa que acontece por aí que nós não somos a par do que está acontecendo. Entendeu? Tem muito professor por aí que se esquece, com toda essa tecnologia, de ensinar cachorrinho. Sabe o que é cachorrinho? Cachorrinho. Nado mamífero rudimentar. É o rudimentar, cara. Você está em cima de crawl, de lactato, de cabelo, sabe, de testes de alto laboratório, esquece o básico, que é o cachorrinho. Na multinatação eu tenho o cachorrão, que é o primo do cachorrinho, ele é grandão, né? E aí, uma vez eu era vizinho de uma senhora lá em Limeira, interior de São Paulo, e ela gordinha, tal, fofinha. Ah, você é professora, o meu sonho é nadar, cara. Nossa, eu nunca consegui nadar e tal. Em uma aula eu botei ela para nadar, sabe quando você enrola espaguete assim no tronco da pessoa, e ela assim, ela nadando o cachorrinho chorando. Então por que a gente não faz isso com as pessoas? Bota para nadar logo, velho. Para com essa história de ficar, respirar de crawl e pena de crawl. Sabe, isso é muito difícil. Pessoas desistem de nadar porque você insiste em ficar querendo ensinar o crawl, o peito, depende do país, não é? Tem um país que ensina primeiro o peito e tal. Eu gosto muito de começar, barriga para cima, de costas ou de cachorrinho. Simplifica o caminho, dá alegria para aquela pessoa, sabe? Não é você começar pelo crawl, porque o crawl é muito difícil para quem não sabe. É muito difícil. Então, essas são as minhas viagens, né? Se a gente parar para comer um churrasco, a gente vai ficar contando história o resto do ano, né?
Mas eu daria essas ideias das aulas temáticas, aula para cardiopata, aula para gays, sabe? O Pra gente Renato prestar mais Paiva, atenção. Renato Paiva, que é meu amigo que está assistindo a live, falou assim, faz a aula dos velhos. Ele botou aqui pra gente. Quem não se Você sabe, eu vou te falar. Sim. quem não se reinventar nesse processo que a gente está tendo de confinamento, mas também de profunda reflexão e de encontro com nós mesmos, não vai sobreviver. Não vai sobreviver. Aí eu entro numa palavra assim, você falou, só voltando um pouco, eu estou falando bastante de Araxá, mas eu conheço muitas professoras boas. Fabiana Silva Santos, lá, da Academia Mergulho da Elaine Maniglia. Meus amados, né? conheço. A professora Fabiana Silva Santos, eu vi a aula dela, e na época que eu trabalhei lá, né, ela dava aula de hidroginástica para alta faixa etária. E eu conheço professores pelo Brasil que começaram a fazer isso. Você tem que ter 70 anos, cara. Se não tiver, você não pode fazer minha aula, daí para cima. É outra vibe, é a turma deles. Por que a gente não mistura a faixa etária? Agora você bota lá, a partir de 12 anos para cima é tudo hidroginástica. Para, velho, para. É muito agradável quando você faz isso para alta faixa etária. Você está me ouvindo, Renato? Perfeitamente. E cortou aqui. Quando você trabalha com altíssima faixa etária, por exemplo, vai ser excelente. Vó, lá só tem gente acima de 70 anos. Opa, eu vou. Só tem música de 1940, 1950. Opa, melhor ainda. Então, quem não se adequar está fora. E eu tenho um parâmetro assim, sim. Pode falar. A gente vai ter que fechar, vai ter que encerrar. Então, fechar teu pensamento aí. A gente vai voltar, mano, em outro convite. Mas eu preciso que você feche agora esse pensamento aí desse nadar. Mano. Cadê ele? Sumiu aqui, sumiu. A sua, a sua voz está. É que chegou uma mensagem agora aqui e apagou tudo, eu não estou conseguindo fazer voltar, desculpa. Então vamos deixar assim? Sai e entra de novo. Sai e entra de novo. Sai você. Isso. E eu te chamo de novo. Peraí. Gente, não dá vontade de ir embora, né? Mas eu vou chamar ele de novo num outro momento, né? Aí ele entrou de novo para a gente fechar aqui o raciocínio, né? Gente, que honra, né? Que privilégio. Aí, Oi. vai. Manda ver. Já estamos chegando no finalzinho, né? Eu peço desculpas porque às vezes eu falo demais. Não fala não. Eu só tenho uma coisa para falar para os nossos amigos professores. Todos os dias a gente fala que acredita em Deus. Cada um com o seu Deus, com a sua crença. Todo dia você fala, todo dia. Agora é hora de você acreditar e ter fé. Tenha fé que tudo vai dar certo. Acredita no seu trabalho, não fica sentado não. Vai lá e... vou falar de uma amiga minha, que ela é uma criolinha desse tamanho, que eu já fui num baile com ela, falou, mano, olha só, tá todo mundo dançando, né? Deixa eu dançar pra galera ver. Ela vai lá, começa a dançar, quando vê, tá todo mundo olhando pra ela. Ela fala assim, mano, eu puxo o baile pra mim, velho, não importa, eu puxo o baile pra mim. E eu falo pra vocês, professores, puxa o baile pra você, cara. Não importa o que você faça, dá a melhor aula da tua vida. Agora é hora de você provar que você tem fé em Deus, que você bota fé no seu taco, que todos nós somos muito bons se nós formos muito unidos entre nós. Entendeu? Chama o baile para vocês. Fica aqui o meu muito obrigado. Comprem os meus livros, me contratem para fazer curso. Então, essa é a parte final aí. Primeiro, dá o seu contato, seu Instagram e seu Facebook, daí onde o pessoal te acha. Facebook Edinaldo Mano, quando eu fiz ainda não tinha 2 N, é só um N só, agora eu estou usando 2 N's. Facebook Edinaldo Mano. Instagram, mano com 2 N's, _multinatação. Quem tiver interesse, vai lá nas minhas redes sociais que eu passo o link dos livros. Isso que o pessoal está perguntando, onde compra os seus livros?
no Clube dos Autores. Clube dos Autores. Aí você vai lá, digita o meu nome, Edinaldo Herculano de Miranda Júnior, e vai aparecer os 2 livros lá. Quem tiver interesse, meu telefone é 22 999 67 2019. Manda um WhatsApp aqui para mim, eu me encontro nas redes sociais. E quem quiser implantar multinatação na sua academia, eu estou aí à vontade. Se quiser bater um papo, também vamos. E tem o grupo do WhatsApp também. Grupo de WhatsApp? Sim, sim. Grupo d'Água, do professor Luiz Domingues, lá de Itapira, que nós fazemos parte, e tem pessoas fantásticas lá, né? Inclusive você, Renata, e nós todos estamos trocando muita informação nesse grupo de WhatsApp. Então fica aqui o meu muito obrigado. Desculpa se eu falei demais, né? Mas acho que para mim foi muito proveitoso. Eu queria dar um abraço em todo mundo, mas fica o meu multi-abraço para todos aí. Obrigado, Renata. Sempre um prazer falar com você, uma pessoa famosa que está fazendo muito pelo nosso esporte aí, tá? Eu que te agradeço. No dia que você me mandou uma mensagem de WhatsApp, lembra disso? Eu quase infartei e falei, professor Mano, eu não acredito que estou falando com o senhor. Né? Então, assim, muito obrigada por aceitar esse convite, muito obrigada por a gente ter se reconectado, né? Sim, porque sim. eu tive lá atrás, ainda começando a minha trajetória, lido 365 dias nadando diferente, com você e com o Alberto Clar, e mais o Multinatação. Hoje você tem a teoria da multinatação, tem a teoria do multinado e mais outros livros por aí, é coautor de outros vários livros. Tive a oportunidade de fazer curso com você e, assim, a gente, às vezes, acaba se desconectando pela vida, né? Mas você é uma das minhas referências e tudo que você disse muitas coisas que a gente vai ter que rever essa live para poder captar tamanha generosidade com que você nos presenteou hoje, nessa manhã. E uma das coisas que eu mais quero te agradecer é porque você nos encoraja a pensar diferente, a sermos um pouco loucos. Sim, e por que não? E por que não? Né? Então, acima de tudo, não há nada de errado em sermos inquietos. Não há nada de errado, pelo contrário. E também que a gente não tem certeza de nada, porque nada tudo está. Né? Tudo é relativo, né? Tudo Exatamente. é relativo. E eu fiz uma formação em Watsu, que e no Watsu a gente aprende a honrar a água. E a Cacilda Velasco diz que a gente precisa aprender com os orientais. Né? E eu sei que você tem muita essa influência também. Nós do Ocidente, né, a gente precisa aprender com os orientais a honrar os mais velhos, honrar os mais experientes, honrar aqueles que vieram primeiro, honrar aqueles que estão falando para a gente, seja via live, via WhatsApp, via palestra, via curso, por mais que você não concorde, mas não se levante da sala. Não cochiche do lado, não faça caras e bocas, apenas honre e respeite, porque aquilo pode não te servir hoje e nunca pode nem te servir. Né? Mas só o fato de você saber que aquilo não te serve já é um grande aprendizado. Então, a gente precisa se reconstruir nisso tudo e é uma bandeira que eu carrego muito. Que bem-vindo os jovens, porque eu fui acolhida muito nova, através do Pável. O Pável foi meu professor de faculdade e eu fui atleta do Jaider. Você conhece o Jaider também. Eu fui atleta do Jaider, que pensa fora da caixa também. E o Pável foi meu professor de pós-graduação. Hoje ele é aluno lá da academia, é meu amigo. Eu me emociono com ele, como me emociono com o Alberto, como me emociono com Cláudia. E me dói muito quando eu vejo alguns profissionais que se desfazem dos saberes de quem vem antes da gente, quem mostra as coisas como novidade sem estudar e pesquisar a origem lá atrás de tudo. Né? E você veio aqui para dizer para a gente que humildade, estudo, observação, né? E abrir a mente, ouvir as pessoas é fundamental.
Nós te agradecemos. Eu estou dizendo nós, porque todo mundo que está aqui, eu estou vendo as minhas... Obrigada, mano. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito. Não aquela gratidão barata, mas aquela gratidão genuína de quem hoje teve o privilégio de amanhecer e ter essa aula com você. Um ótimo dia. Só complementando o que você falou, você pode não gostar do que o profissional fala, mas respeita. Só isso. Sinceramente, eu espero que Deus esteja com todos vocês. Boas braçadas para todo mundo, multi-abraço. Multi-abraço para você também, mano. E a gente vai fazer outra live. Obrigada para todo mundo. Um ótimo sábado. Beijo para todo mundo. Beijo.